Preste atenção na história do casal. Qual o seu nome? Denis. Denis. Larissa. Denis, você fez uma prova com Deus para a mudança da sua vida financeira. Exatamente, bispo. Que houve? Então, eu cheguei aqui com uma dívida de R$200 mil, sendo perseguido pelos bancos, pelos credores, não dormindo direito, então fazendo tudo do meu jeito com a força do meu braço. Mas a partir de um momento eu tive que me examinar, para mudar aquela atitude, para mudar aquela situação. Então, a partir daquele momento, através da palavra de Deus que está escrito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Foi essa palavra que eu fiz a prova. Acendeu a sua fé. Exatamente. Buscai primeiro o reino de Deus. Exatamente. E as outras Sim, coisas senhor. vão ser acrescentadas. Sim, senhor. Como é que você colocou essa palavra em prática? Primeiro, mudei o ranking da minha vida, porque o ranking naquele momento estava Deus em último lugar. Ele não era o primeiro. Então, a partir daquele momento, coloquei Deus em primeiro lugar e comecei a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nos desafios, nos propósitos, em tudo que Deus me pedia, eu obedecia. Como então, que você era fiel em dízimo e oferta se você estava devendo 200 mil? É uma atitude de fé, porque nada daquela situação a gente tem que olhar. A gente não tem que olhar para esses problemas. Porque se a gente ficar olhando para esse problema, a gente não consegue ficar na fé. Aquilo atrapalha, enfraquece a nossa fé. Então você teve que deixar de olhar para a dívida, os bancos correndo atrás de você, e teve que olhar para a palavra. Exatamente. Começou a praticar. Sim, o que senhor. aconteceu? E aí, quando eu comecei a praticar, colocar em prova aquela palavra, se aquela palavra fosse verdadeira, Deus tinha que mudar aquela minha situação. Eu tive que chegar no fundo do poço para poder ter uma mudança de atitude, para ter uma mudança de comportamento. E aí, colocando aquela palavra em prova, as coisas começaram a mudar. Então, aquela dívida que, olhando aos olhos humanos, para mim, na minha situação, era impagável, aquilo lá já não era mais problema. Então, já comecei a olhar aquilo com outros olhos, e Deus foi me dando a direção para negociar e quitar essa dívida de uma vez por todas. Como é que está hoje? E aí hoje a vida está totalmente transformada. Então, Deus me colocou num grande banco internacional, com uma posição de liderança dentro desse banco, deu um casamento abençoado, um filho abençoado, e as coisas estão indo tão bem que agora eu estou pensando na próxima empresa para ser montada. E o mais importante de tudo isso é o Espírito Santo, que é esse que nos faz permanecer, é esse que nos dá a direção e nos dá o sustento. Materialmente foi casas, então tem a casa que a gente mora, a casa na praia, tem investimentos, então carros, tudo que Deus proporciona para a gente conquistou. Mas isso não foi da noite para o dia, né? Não foi, não é uma mágica. Então é de fé em fé. Então Deus nos dá essa direção, a partir daquele momento que a gente tem uma mudança de mentalidade, Deus nos dá uma direção para vencer cada um desses problemas e conquistar, mas sempre estando na obediência dEle, fazer a vontade dEle para tudo que a gente faz na nossa vida. Amém. Obrigado, Denis. Obrigado, sua esposa. Deus abençoe.